pode encontrar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. A minha terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Ele deu uma ordem. Ele disse isso em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Porque escrito está em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 está escrito: ora, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como as pessoas, ela não vai até uma casa de oração para ouvir a palavra do Senhor, a igreja vai até as pessoas para lhe servir de testemunho, porque ninguém há de passar por inocente diante de Deus.
Porque esse evangelho, ele está sendo pregado. Outros por fama, outros por avareza, outros para ganhar dinheiro, mas outros pregam de boa mente. Então ninguém vai passar por inocente, porque esse dia está sendo marcado no calendário de Deus. Essa pregação de hoje será lançada no rosto de muita gente. Muitos vão ter a cara de pau de dizer que não ouviu. Muitos vão ter a cara de pau de dizer ao Senhor Jesus que não teve oportunidade. Mas essas palavras serão anunciadas. A Bíblia diz que o juízo do Senhor Deus é um juízo justo, porque como Ele assim vê, Ele julga. Não há injustiça no juízo de Deus. Nos homens, no juízo da terra, há injustiça. Mas no juízo de Deus, na justiça de Deus, todos serão julgados conforme as suas próprias obras. Não vai adiantar ninguém dizer, eu não sabia. Porque a Bíblia para muitos é simplesmente um objeto. É simplesmente mais um objeto que vai proteger ele. Só de ele colocar na estante ou dentro do carro. Simplesmente um objeto para muitos. Muitos acreditam que é de Deus simplesmente por colocar no Salmo 91 na estante, tomando poeira. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 40. Ou qualquer livro que a pessoa se simpatize por qualquer versículo. Isso aí não vai mudar em nada. Você não será de Deus por causa disso. Dizem por aí que o Brasil é o país mais cristão do mundo. Mas é uma mentira. Porque cristãos são aqueles que seguem a Jesus Cristo. Aqueles que ouvem a sua voz e vem atrás dele. O Senhor Jesus disse assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Esses são os cristãos, aqueles que são seguidores de Jesus Cristo, que seguem a voz do Senhor. Então não vai mudar em nada. É você dizer, eu tenho minha religião, eu tenho a minha fé. Isso aí não vai mudar em nada, meu amigo. Porque se você não fizer conforme o Senhor Jesus disse, certamente você já está no inferno. Se você não obedecer à voz do Senhor Jesus, a sua palavra, se você não andar na verdade, se você não andar na luz, se você não abandonar este mundo maldito, desgraçado, você irá queimar no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Quando a pessoa serve a este mundo, ela serve ao diabo. Porque em 2 Coríntios 4:4 fala que o diabo é o Deus desse mundo. Jesus, o reino dele não é daqui. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. O reino do Senhor Jesus é um reino espiritual. É a cidade santa, a nova Jerusalém. Tudo que é físico não existirá mais. Tudo que é palpável, tudo que você vê hoje com seus olhos carnais, deixará de existir. Tudo será destruído com fogo. Está escrito em 2 Pedro 3,7, que fala que essa terra e esses céus está reservada para o fogo, para o dia do juízo.
A Bíblia fala de uma nova... Fala, Senhor, minha irmã. A Bíblia diz, né, que o reino do Senhor Jesus Cristo é um reino espiritual, que já está preparado para aqueles que seguem a Jesus Cristo, para aqueles que obedecem a sua palavra. E se você não fizer por onde entrar por este reino, passar por esta porta, você está indo para o inferno, meu amigo. O Senhor Jesus disse assim, em João 10:9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Ele disse que ele é a porta do céu. As pessoas, o Senhor Jesus disse assim, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. As pessoas vivem, né, na mentira, vivem no engano. E alguns até dizem, me engana que eu gosto. O povo gosta de andar na mentira. O povo gosta de andar no engano. O povo gosta de estar, né, servindo ao diabo. A Bíblia diz que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A Escritura é bem clara em dizer que as pessoas amaram mais o diabo do que o Senhor Jesus. As trevas é o diabo e a luz é Jesus. Jesus, ele falou, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 8:12 está escrito, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que as pessoas, os seres humanos, amaram mais o diabo do que o próprio Senhor Jesus, que é a própria luz. Alguns não querem aceitar essa palavra. A Bíblia diz em Mateus 7, versículo 13 e 14, fala sobre duas portas. A porta estreita, o caminho apertado que conduz à vida eterna, que poucos são os que entram por esta porta. E também a porta larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por esta porta. A Bíblia é bem clara em dizer que pela porta larga, o caminho da perdição, o caminho que conduz ao inferno, muitos são os que entram por esse caminho, e poucos são os que entram pela porta estreita. Quem é a porta, irmão? Eu acabei de dizer, João 10:9, Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á. A Bíblia diz, eles colocam diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolham a vida para que vivam. A Bíblia diz que as pessoas serão inexcusáveis. Quer dizer, não vai ter desculpa para você. Após a morte, segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. Não existe reencarnação, isso é conversa do diabo. A Bíblia diz que só existe uma morte para o homem, e após essa morte física, segue-se o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Você pensa que o padre ou o papa vai fazer missa de sétimo dia para você, para tirar sua alma do purgatório? Isso é conversa desses filhos do diabo. Não existe isso. Após a morte, não há arrependimento, não tem como a pessoa se arrepender mais. Essa conversa de purgar pecado é conversa do diabo, não existe isso. O que existe na Bíblia é o sangue de Jesus, para nos purificar, para nos lavar de todos os pecados, para nos preparar para a morte.
Após a morte não há mais nada o que fazer. Ou você já parte daqui salvo, ou você já parte daqui condenado ao inferno. Muitos não acreditam no inferno e ainda dizem que não existe, chamando o próprio Senhor Jesus de mentiroso. Quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus. Quem mais anunciou mais o inferno foi o Senhor Jesus. Mas as pessoas não conseguem acreditar no que Jesus disse. Infelizmente, a verdade passa por mentira, e a mentira passa por verdade. Romanos 1:25 está escrito: mudar a verdade de Deus em mentira. O que é santo e puro, imaculado, irrepreensível e incorruptível, para as pessoas é uma abominação. E o que é profano, o que é imundo, o que é coisas abomináveis, para as pessoas chegam a ser coisa boa, chega a ser, quem sabe, para elas a melhor coisa que existe. Estão em inversão de valores, estão invertindo os valores. A verdade é que quando as pessoas se derem conta que foram enganados pelo diabo, será tarde demais. A maioria só vai se dar conta que a Bíblia é a verdade, que a palavra do Senhor Jesus é a verdade, quando a alma descolar do corpo, porque vê os demônios arrastando a alma dela para o inferno, é que muitos vão acreditar que o Senhor Jesus era o Salvador, e que Ele é o Senhor que poderia salvar a alma dele. As pessoas preferem acreditar em mentira. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando Ele anunciava, quando Ele estava pregando estas palavras do Evangelho, falaram para Ele que as palavras que Ele estava dizendo eram palavras de endemoniado. Atribuiu o poder que Ele tinha a Beelzebub, príncipe dos demônios. Para você ver como se encontra o ser humano. O Senhor Jesus, o próprio Deus invisível, começou a pregar e anunciar as palavras da vida eterna. E disseram para ele: ó, essas palavras aí de endemoniado, esse homem é um demônio. Falaram para Jesus mesmo assim, está na Bíblia. E Jesus anunciava as palavras da salvação. Jesus anunciava as palavras que ia livrar a alma dele do fogo do inferno. E hoje não é diferente. O Evangelho é anunciado, o Evangelho é pregado. Mas as pessoas não conseguem acreditar no que está escrito. Discorda até das palavras que está escrito. Tem uma vez que eu fui pregar numa cidade, que o homem me xingou de vários nomes. Aí eu falei: meu amigo, é a Bíblia que está dizendo, é a palavra que está dizendo. Sabe o que foi que ele falou para mim? Vai você e a palavra para o inferno. Foi o que ele falou para mim. Eu anunciando, lendo o que estava escrito. E ele me repreendeu e repreendeu a palavra. Você acha? Dedicado a você. Ligue já. 700-3634-1690. Autoescola Livre. A direção. Você acha que a verdade de Deus ela vai ser aceita por todo mundo? A Bíblia diz que a fé não é de todos. Nem todos são da verdade. A maioria são filhos do diabo. Essa é a verdade, está escrito na Bíblia. As pessoas não dizem que todo mundo é filho de Deus. É mentira. A Bíblia diz em 1 João 3,10 que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está na Bíblia, mesmo assim como eu estou falando.
1 João 3,10. Nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E por que a religião diz que todo mundo é filho de Deus? Porque a religião diz que as pessoas que estão na macumba, na feitiçaria, na magia negra, na idolatria, são filhos de Deus. Que Deus é com todo mundo. Os filhos de Deus é somente aqueles que obedecem a Jesus Cristo. Prova disso eu posso ler para você em 1 João, 2 João, capítulo 1, versículo 9. 2 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Estes são os que são de Deus. É aqueles que obedecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esses são de Deus. E os que não obedecem não é de Deus. Aqueles que não obedecem as palavras da profecia deste livro não é de Deus. Vou ler de novo, 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que quer prevaricar e não perseverar ou não obedecer ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é de Deus. E quem obedece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Você pode ler 2 João, capítulo 1, versículo 9. Que só é de Deus que obedece Jesus Cristo, o Evangelho que ele pregou. Não tem essa conversa não, meu amigo. Ah, mas fulano falou, mas o padre falou, o papa falou. Eles são os filhos do diabo, meu amigo. São inimigos da justiça, são inimigos da verdade. Todos eles são inimigos de Jesus Cristo, o Jesus da Bíblia. Quantos vão para o inferno acreditando em religião, acreditando em falsos líderes, falsos profetas, e mentirosos? A verdade é somente o que Jesus disse, é somente o que está escrito. Tu não tem essa conversa não, meu amigo, que todo mundo é de Deus. A Bíblia diz que só é de Deus aqueles que obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. São somente esses que são de Deus. Eu vou ler Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Escute bem. A lista de quem vai para o inferno não é pequena não. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, quantos não acreditam no Senhor Jesus, nas palavras que ele disse? Aos abomináveis, é toda a galera LGBT. Você sabe de quem eu estou falando? Os gays, lésbicas, travesti, toda sorte que existe por aí. E aos homicidas, aos fornicadores, são aqueles prostitutas, aqueles que vivem em união estável, moram na mesma casa, mas não é casado, são os fornicadores. Aos feiticeiros, são o povo do bando, do candomblé, do espiritismo, e os idólatras. São todos aqueles que adoram suas imagens, esculturas, seus ídolos de prata, de ouro, de bronze, de pau, de pedra. Aqueles que adoram o seu ídolo no futebol, seu ídolo da música, ou qualquer uma pessoa que ele idolatra. E todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A lista é grande das pessoas que vão para o lago de fogo e enxofre, se não se arrependerem e abandonarem. Aos incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre.
Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Então todo mundo é de Deus, todo mundo vai para o mesmo lugar. A salvação só vem pelo Senhor Jesus, somente por obedecer a Ele. Você pensa que a sua religião ela vai poder te livrar desse evangelho? Vai poder te livrar das palavras que Jesus disse? Pelo amor de Deus, você é muito ingênuo. Nenhuma religião vai poder te livrar dessas palavras, dessa verdade. Essa verdade é de poder para salvar a alma de qualquer um da condenação do fogo do inferno. Mas também essas palavras têm poder para te condenar ao fogo eterno, ao lago de fogo e enxofre, se você não obedecer elas. Nenhuma religião, seja você do catolicismo, seja você de qualquer religião que exista no mundo, qualquer uma, não tiro nenhuma, qualquer uma religião, nenhuma delas tem poder de te livrar do fogo do inferno. Mas se você obedecer elas, qualquer uma delas, você vai para o inferno. Porque Jesus, ele não está em nenhuma dessas religiões. O evangelho de Jesus, ele não bate com nenhuma dessas religiões. Ele não compactua com nenhuma dessas religiões. Jesus não. Jesus não compactua com nenhuma dessas mentiras do diabo. O evangelho de Jesus, ele é puro, ele é santo, ele é imaculado, ele é irrepreensível, ele é incorruptível. O evangelho de Jesus não pode ser misturado com nada, com nenhuma religião. Com nenhuma religião, seja ela qual for. A Bíblia chama as religiões desse mundo de doutrina de demônios. Você precisa sair do poder de Satanás para Deus, meu amigo. Você precisa sair da condenação para a salvação. Você precisa acreditar e aceitar o testemunho da testemunha fiel e verdadeira, Jesus. Somente Ele tem a verdade. Ele disse na cara de Pilatos: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A voz da verdade é o que saiu da boca de Jesus. A Bíblia diz: sede, pois, todo homem mentiroso, e somente Deus verdadeiro. Escrito está em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará.
E o Senhor Jesus disse assim para o apóstolo Paulo. E disse eu. Disse Paulo, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho das coisas que tendes visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem te agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os edificados pela fé em mim. A Bíblia é bem clara em dizer, amigo. O Senhor já disse, ó, eu te apareci para que tu deis o testemunho das coisas que tu tem visto. Como alguém pode testemunhar a respeito de Deus se não deu o mesmo testemunho que o Senhor Jesus ele deu? A Bíblia diz que é para nós dar um testemunho igual ao do Senhor Jesus, não omitir a verdade das Escrituras para ninguém, mas sim anunciar em voz alta para o povo, porque somente a verdade destrói a mentira. Por isso que o Senhor já disse para o apóstolo Paulo, eu te chamei para você abrir os olhos das pessoas, ó meu irmão, e tirar das trevas para a luz, e tirar do poder de Satanás para Deus. É isso que eu estou tentando fazer aqui, é tirar as pessoas da mão do diabo, de servir aos demônios, de ser escravo de Satanás, com a palavra da verdade. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos levantou, ele nos chamou. Você acha que eu vim aqui, que eu estou aqui porque alguém me paga para me fazer isso, eu ganho dinheiro para fazer isso? Eu estou aqui te pedindo dinheiro, pedindo dízimo e oferta. Eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus me manda vir pregar. Ele me chama para eu anunciar esse evangelho a você, a verdade das Escrituras. Eu vim aqui em nome do Senhor Jesus, o Deus vivo da terra e dos céus, para fazer conforme a Bíblia diz, para tentar tirar as pessoas da mão do diabo, tirar as pessoas das trevas para a luz. Jesus é a luz, e fora dele não existe luz. Fora do Senhor Jesus não existe verdade. Como eu já disse várias vezes, a verdade não tem nada a ver com o que as pessoas dizem ser verdade. A verdade não é uma ideologia de uma mente humana ou pensamento de qualquer um que seja, mas a verdade é uma pessoa, e a verdade é Jesus. A verdade é a pessoa de Jesus. Não é o que você acha de certo ou de errado, não é o que eu acho de certo ou de errado. A verdade é Jesus, é as palavras que ele disse.
A Bíblia diz que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Eu não vim aqui para dizer para você acreditar em mim, mas para você acreditar no que o Senhor Jesus disse. Foi uma vez que eu fui pregar numa cidade, e naquela cidade veio um homem, e ele veio me repreender, dizendo que eu estava mentindo, que eu estava falando de mim mesmo. Eu falei para ele assim: você acha que eu sou louco de vir aqui na rua pregar, falar o que eu acho de certo ou de errado? O que eu estou pregando é o que está escrito. Eu peguei a Bíblia e li a mensagem que eu estava falando, eu estava mostrando na Bíblia. Então, meu amigo, tudo que eu falo aqui, tudo que eu anuncio com esse microfone nas ruas, eu posso provar dentro da Bíblia, com o maior prazer. Agora a sua religião, que vai contra a pregação do verdadeiro evangelho, ela pode provar o que elas dizem dentro da palavra? Elas não podem, porque elas não vivem, elas não andam conforme as palavras de Jesus, mas elas vivem segundo religiões e doutrina de demônios. E aqui o maior trabalho para nós que pregamos o Evangelho do Senhor Jesus é fazer as pessoas acreditarem nas palavras, porque as pessoas, elas têm facilidades de acreditar no que se vê, no que se é palpável, no que é físico. As pessoas estão acostumadas a acreditar no que se pega, no que pode tocar, mas isso não é a fé. Isso não é fé. A fé é nós acreditar nas palavras que o Senhor Jesus disse. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é as palavras da vida eterna, que Ele também Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que a fé, está escrito em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, e a prova das coisas que nós não podemos enxergar, podemos ver. A fé é você acreditar no Deus invisível. João 4:24, Jesus disse: Deus é Espírito, Ele procura os verdadeiros adoradores, que adora o Pai em Espírito e em verdade. A fé, meu amigo, não tem nada a ver com o que você tem, com o seu objeto. Com objeto, com estátua, de pau, de imagem, de escultura, seja ela de Maria, de Rita, de Roque, de Fátima, de Lourdes, desatadeira de nó, seja lá o nome que o diabo inventou por aí. Isso aí não é fé. Isso é doutrina de demônios. A fé é você acreditar num Deus invisível, somente pelas palavras que Ele disse. A Bíblia diz: não atentando nós para as coisas que se vê, porque são temporãs, mas da que não se vê, porque são eternas. A Bíblia diz que não é para nós se apegar, para nós colocar fé nas coisas que se vê,
nas coisas que nós vemos, mas daqui não se vê, porque são eternas. Nós temos que acreditar nas palavras de Jesus. Catolicismo romano, eles fazem as pessoas acreditar em um Jesus num pedaço de madeira, crucificado, um morto, e um Jesus num caixão. Que o homem de Deus que prega na rua filmou numa igreja aí fora, numa igreja católica, um Jesus num caixão. Então essa é a fé do catolicismo romano. É num Jesus morto, um Jesus que não pode fazer nada. Você sabe qual é o Jesus verdadeiro? As pessoas dizem, não é Jesus, tudo é Jesus. É mentira, tudo não é Jesus. A Bíblia diz que iriam pregar vários tipos de Jesus por aí, mas o Jesus da palavra, você pensa que são todos, são muitos que vão pregar esse Jesus? O Jesus que salva? Não. Eu vou lhe apresentar o Jesus verdadeiro. Desde o começo da pregação eu venho anunciando. E agora eu vou te mostrar como é a aparência dele, como ele é. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim, esse é o Jesus que está vivo. Você deve acreditar nele como está escrito aqui, ó. E se dobrar diante do Espírito Santo de Deus, não diante de imagem de escultura, isso é maldição. A Bíblia fala que culto a imagem de escultura, seja ela qual for, é culto para demônio. Está na Bíblia. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 19 e 20. Você deve se dobrar diante desse Jesus. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma veste comprida, e cingido pelo peito, com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua testa 7 castiçais, e da sua boca saía uma aguda espada em 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí sobre os seus pés. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, e eis que agora estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus vivo. Você deve acreditar nesse. Esse é o que está vivo. Você deve se dobrar diante do nome do Senhor Jesus, diante desse Jesus que eu li. Essa é a aparência do Deus vivo, do Jesus que foi morto, mas ressuscitou. Ele falou: ó, eu estava morto, eu fui morto, mas agora eu estou vivo. Ó, meu irmão, essa é a fé, meu amigo. Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Escute bem.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa. O ídolo que a Bíblia fala são imagens e esculturas. Que o ídolo é alguma coisa. Versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A Bíblia é bem clara em dizer que o sacrifício, o culto, a imagem e a escultura, quando você se prostra diante de uma imagem, você está fazendo culto para demônio e não para Deus. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que culto para imagens e esculturas são culto para demônios. Na Bíblia. Não é o que eu acho. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se o povo lesse a Bíblia, o povo se abandonar essa doutrina de demônios. Catolicismo romano está levando milhares de pessoas para o fogo do inferno, acreditando no diabo e nas suas mentiras. A principal doutrina de demônios que predomina sobre toda a face de terra. A Bíblia que está dizendo que é culto para demônios. Vocês estão servindo demônios e não a Deus. Está na Bíblia. Culto para imagens e esculturas aos seus ídolos é culto para demônios, não para Deus. Está na Bíblia. Os feiticeiros, né, eu já disse aqui. A verdade, meu amigo, é que Deus não vai respeitar a religião de ninguém. Você pensa que eu não sei o que pode me acontecer? Mas que se cumpra em mim o que está escrito. Eu fui chamado para falar as palavras que Jesus, Ele mandou dizer. Jesus, Ele mandou anunciar essas palavras, para que as pessoas, algumas pessoas, se salvem acreditando nele. Você vê o engano das pessoas. Muitos dizem assim, não ensinaram para as pessoas que o Senhor Jesus, Ele tem uma mãe. Mas é mentira. A Bíblia diz que Jesus não tem mãe. Ele mesmo dizendo que Ele não tem uma mãe. A Bíblia diz que quem gerou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Está na Bíblia. Em todas as Bíblias está escrita a mesma coisa. É que as pessoas daquela época não conheciam a Deus, não conseguiam acreditar em Jesus e falavam, não, é o filho de Maria, que os padres dizem. Os irmãos dele estão tudo aqui, nós conhecemos todos eles. Mas é mentira. A verdade é o que Jesus disse. O próprio Jesus dizendo que Ele não tem mãe. Eu posso ler na Bíblia. E Maria dizendo que ela tem pecados. Está na Bíblia, ela mesmo disse. E ela é virgem imaculada.
Ela teve relações sexuais com José. Gerou vários filhos, diz a Bíblia. A Bíblia fala em 3 nomes, de 3 homens, fora as mulheres que Maria teve com José, relação, geraram filhos. A mesma relação que nós temos com nossas esposas, a irmã Maria teve com José, gerou filhos e filhas. Você está feita, chegaram para Jesus e disseram assim para ele: a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e quer falar contigo. Sabe o que foi que Jesus disse? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus disse, a Bíblia fala que Jesus apontou para os discípulos e disse assim: eis aqui a minha mãe, meus irmãos e as minhas irmãs. Qualquer um que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, essa é minha mãe, meu irmão e a minha irmã. O que foi que ele quis dizer com isso aí? Eu não tenho mãe. Jesus disse que ele não tem mãe. Se Maria fosse mãe dele, ele nasceria com pecados. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, meu amigo. A verdade não é nada além do que Jesus disse. Bora ler a Bíblia. Jesus descreve a sua verdadeira família. Marcos capítulo 3, versículo 31. Chegaram então seus irmãos, sua mãe, e estando de fora mandaram chamar ele. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disse: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, está lá fora. E ele respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto deles, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Na Avenida Lomanto Júnior, em frente à Praça do Jardim. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46. Atenção! É nesta sexta-feira da Paixão, dia 18 de abril, minha família ao pé da cruz. Diante da cruz, iremos determinar a cura, a libertação, quebra de maldições, restauração da família, paz e tudo que Jesus conquistou na cruz, especialmente às 9 da manhã, na Igreja Universal, na Avenida Lomanto Júnior, em frente à Praça do Jardim. Disse então Maria: a minha mãe, a minha alma, engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois, eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A palavra bem-aventurada significa mais do que feliz. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Aqui a irmã Maria dizendo
Ela disse: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem é que precisa de um Salvador? A não ser quem tem pecados. Só quem tem pecados é quem precisa de um Salvador. Ela falou: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. E a Bíblia diz que Jesus é o Salvador do mundo. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque tentou na humildade da sua serva. Ela é serva de Deus. Nunca foi Senhor e nunca vai ser. Porque Senhor, só existe um, que é Jesus. A Bíblia diz que só existe um Senhor. E esse Senhor é Jesus. E aí? A irmã Maria dizendo que ela tem pecados. Eu quero mostrar você vir na Bíblia um anjo dizendo para Maria que o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Presta atenção. Jesus disse: examinar as Escrituras, porque vós cuidar de ter nela a vida eterna. E elas são as que de mim testificam. Aqui a Bíblia diz que após Maria receber a notícia que o Espírito Santo ia gerar Jesus dentro da sua barriga, e ela emprestar o ventre para o Espírito Santo gerar. Quem gera aqui é a mãe. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar ela, e tentou deixá-la secretamente, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Quem gerou foi o Espírito Santo, disse o anjo a José. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A Bíblia é bem clara em dizer, meu amigo, por isso que Jesus não mandou ler a Bíblia, mandou examinar as Escrituras. Você deu para entender o que a Bíblia está dizendo? O anjo dizendo que o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. José, quando ficou sabendo, José queria deixar ela, porque pensou que ela tinha traído ele. Mas o anjo disse: não, José, apareceu ele em sonho: não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele não tem mãe. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus ele não tem genealogia humana. Ele não tem começo de vida, nem fim de vida. Ele é o alfa, o homem, o princípio e o fim. Ele só veio descer do céu. Somente isso. Ele mesmo disse: ninguém subiu ao céu senão o filho do homem que estava no céu. Quer ver os filhos que Maria teve com José? Aqui na Bíblia,
Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? O nome dos filhos que Maria teve com José: Tiago, José, Simão, Judas. E algumas irmãs que a Bíblia não fala o nome. A Bíblia diz assim: e não estão entre nós todas as suas irmãs? Pelo amor de Deus, se você ficar acreditando nesses padres, nesses papas do diabo, vocês vão queimar no fogo do inferno. Na verdade, é o que Jesus disse. A verdade é o que está escrito. Eu só acredito no que está na Bíblia. A verdade não é nada além do que Jesus disse, porque fora dele não existe verdade nenhuma. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo outro, não interessa, meu amigo. O achar de ninguém não vai mudar nada. O achar das pessoas não vai mudar em nada. As pessoas vão para o inferno com o seu achar também. A Bíblia diz: vinde a Cristo e Ele te esclarecerá. João 8,36. A Bíblia diz assim: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É somente você conhecendo Jesus. O Senhor Jesus disse assim: se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão meus amigos. Quando você faz o que o Senhor Jesus manda, quando você conhece Ele e anda com Ele, quando você se torna íntimo dEle, os segredos antes ocultos se tornam revelados para você. Porque ninguém pode ser amigo daquele que não conhece. Por isso que Jesus disse: se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão meus amigos. João 8,31 também está escrito: se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele veio para desfazer com toda a obra do diabo. Tudo que é mentira, o Evangelho do Senhor Jesus, Ele combate contra elas. Uma certa feita perguntaram para o Senhor Jesus: o que é que eu faço? Isso está escrito em João 6,28. Perguntaram para ele: o que é que eu faço para eu obedecer a Deus? E ele disse assim, no 29: a obra de Deus é esta, é que crê naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta, é que crê naquele que Ele enviou. No João 17,3 está escrito também: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, um só Deus, uma só fé,
um só batismo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. No versículo 5 diz assim, que para o mundo existem vários tipos de senhores, vários tipos de senhoras, vários deuses. No versículo 6 diz assim, todavia para nós só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, é o único que existe. Mas virou moda. Religião não é uma pessoa que foi gente boa, que fez boas ações, bora agora canonizar. Vai ser agora a nossa divindade, vai ser agora a nossa intercessora, nossa santa, o nosso santo. Essas conversas do diabo. A Bíblia diz que só existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só intercessor que intercede a nós para com Deus, com gemidos inexprimíveis. O nome dele é Espírito Santo, está na Bíblia. As pessoas cuidam. Existem vários tipos de religião, vários tipos de divindade. O povo acredita existir vários tipos de divindade. O que é divindade? Quer dizer santo, sem pecados. Que as pessoas acreditam nisso nelas. Mas a Bíblia diz que toda divindade, toda, está corporalmente em Jesus Cristo. A única divindade é Jesus. O único sem pecado, o único santo, verdadeiro, é Jesus. O resto não passa de resto mesmo. Quando a Bíblia diz que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer, ninguém que fizesse o bem. Teve que descer do céu o justo, Jesus. Romanos 3, 23, está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se é todos, é todos. Eles estavam tão acostumados a viver no pecado, que até o Senhor Jesus, eles disseram que Jesus tinha pecado. Verdade é que a justiça de Deus, ela será cumprida mais cedo do que você imagina, mais breve do que você imagina. A justiça de Deus, ela será concretizada em toda a verdade, e a luz
manifestará as coisas que estão em trevas. Porque escrito está que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada que não venha a ser manifesto diante da luz. A luz, ela traz claridade à escuridão. O mistério dantes que estava para ser revelado, as profecias que precisavam ser cumpridas para o Senhor Jesus, Ele cumpriu todas e mandou anunciar a Ele as palavras dele como única salvação e vida eterna. Que Deus vos dê arrependimento, para que creiam no Senhor Jesus, conforme a palavra diz que é para crer nele. Que Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. Não é preciso viajar de longe para o visitar, de qualquer lugar que você chamar, Ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para Ele te ver, de qualquer lugar que está você, Ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas Ele a estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas Ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, Ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando Ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja Ele vai morar. A minha terra, quem protege agora é um Senhor, que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Puxa! Fazer novena e nem romaria, mas deixa que haverá um dia que com uma nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir.
quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar.